De falar sobre a nossa saúde feminina, né? Aproveitando que estamos aí no finalzinho de outubro, em pleno outubro rosa ainda. E a gente sabe que a menopausa é um fenômeno natural na vida da mulher e que ela vem acompanhada de muitas mudanças físicas, mudanças emocionais também. Para amenizar alguns dos sintomas desse período, os médicos indicam a reposição hormonal. Mas afinal, quem será que pode fazer esse tratamento? Será que todas nós podemos? Existem efeitos colaterais? Essas e outras perguntas serão respondidas agora por ela, a doutora Patrícia Gonçalves, que é ginecologista e obstetra e está com a gente no programa de hoje. Seja bem-vinda sempre, doutora. Eu agradeço sempre essa oportunidade que vocês abrem aqui para todos. É um espaço muito bom para a gente se conhecer mais, para a gente tirar nossas dúvidas, para tirar alguns mitos da frente também, porque quando a gente fala em reposição hormonal, normalmente vem cercado de muitas dúvidas e tem grande chance da gente não conseguir sanar todas hoje. Por isso o espaço fica aqui sempre aberto para a gente trazer esse assunto tão importante. Sim, e é muito importante, Rê, porque muitas pessoas acabam não tendo essa visão de que reposição hormonal tem de ser individualizada e quando necessário. Não é toda mulher que tem necessidade de repor hormônio. Por isso, é interessante que a mulher passe no seu médico de confiança, e aí eu sempre digo, seja na UBS, no postinho de saúde, ou seja no seu convênio particular, como você achar que deve, mas não deixar de fazer a sua rotina anual e de saber identificar quais são os sintomas, que muitas vezes passa despercebido, porque não são todas as mulheres que têm manifestação de sintomas. Tá. Então, acho que vale nós recordarmos aqui a respeito do que é a menopausa. A menopausa é uma data. Na verdade, a menopausa é a última menstruação da mulher. Eu sempre faço assim porque eu gosto de ilustrar para você gravar na sua mente. Então, você em casa, para você entender, menopausa é a última menstruação da vida da mulher. Então, nós vamos entender que essa mulher entrou na menopausa, isto é, ela teve a última menstruação da vida quando ela fica 12 meses sem menstruar. 12 meses. Então, um ano sem menstruar significa que ela já teve a menopausa. A menopausa. Mas o período que vai dos 40 anos até aproximadamente 65, 70 anos, hoje que a mulher está mais longeva, vai do climatério, entre 40 e 65, 70 anos. Tá, a partir dos 40, então, a gente já pode dizer, mesmo estando com menstruações regulares, que a mulher já está no climatério. E o que é esse climatério? São oscilações leves hormonais, mudanças no corpo da mulher. Então, a mulher muitas vezes identifica algumas situações, como, por exemplo, ressecamento vaginal. Começa a ter uma evolução do ressecamento vaginal. Ou então ela começa a ter perda urinária involuntária. Porém, ela não teve nenhum fator que desencadeasse uma queda da bexiga. Então, tudo isso é por conta da frouxidão dos ligamentos, da perda do colágeno, do ressecamento vaginal. Então, esses episódios na vida da mulher devem ser identificados com autoconhecimento. Isso é muito importante. E é aí que muitas vezes entra a reposição hormonal, que a gente vai ver justamente agora, tirando as dúvidas mais frequentes da frente através dos mitos ou verdades aqui. Vamos lá? Vamos. Então vamos começar com a primeira pergunta aqui, o primeiro mito ou verdade. A reposição hormonal é a mesma para todas as mulheres? Mito, né? Absolutamente. Absolutamente. Tem que ser analisado caso a caso, como você já colocou. Cada caso é um caso. Tem mulheres que nem têm manifestação clínica, passam pela menopausa, isto é, passam pela última menstruação da vida sem ter sintomas. Então, elas não têm necessidade de repor hormônio, porque ela já tem uma reserva fisiológica hormonal que não necessita reposição. Que a vida segue normal para ela, né? Não tem nenhum sintoma. Sortuda. Né? Essa premiada. Maravilhosa. O que mais, gente?
A reposição hormonal previne a osteoporose. Mito ou verdade? Verdade. Importante, então. Na verdade, a reposição hormonal, ela repõe um hormônio que já parou de ser produzido. Porque, na verdade, a prevenção, ela vem ao longo dos anos, né? Com alimentação, exercício físico, melhora da qualidade de vida. E, com isso, ela também vai prevenir a osteoporose. E, se for necessário repor hormônio, também vai ajudar a prevenir, né? Mas nós vamos ver a que nível está esta osteoporose ou osteopenia, que é o enfraquecimento dos ossos antes de chegar no nível de osteoporose, para que nós possamos atuar de acordo com o necessário em cada caso. Tá certo. Vamos ver mais um? Mulheres que fazem reposição hormonal podem ter aumento de peso. Mito ou verdade? Mito. Mito? Por quê? Na verdade, é o metabolismo da mulher que desacelera um pouco, ele fica mais lento. E com isso, a mulher ela tem uma tendência a reter tecido adiposo, que é o tecido gorduroso, em algumas áreas do corpo, como por exemplo a barriga, como por exemplo o culote. Então a mulher ela tem uma tendência a uma forma redonda e quanto mais desacelera esse metabolismo, quanto mais lento fica o metabolismo, mais a chance dela ter um aumento de peso, principalmente se ela tiver uma vida sedentária, se ela não tiver o hábito de alimentos saudáveis, exercícios físicos. Então isso dificulta que ela tenha um emagrecimento como antes, né? Tá. Quando ela tinha um metabolismo mais acelerado. Então o culpado, na verdade, né, é o metabolismo, que tá ficando mais lento. Mas normalmente desaceleração hormonal. Mas normalmente nesse período a mulher tá fazendo uma reposição hormonal e acaba associando uma coisa na outra. Exato. Eu mexi nos hormônios, por isso que eu engordei. É a mesma coisa do anticoncepcional. Aquele anticoncepcional me engordou. Na verdade, não. Alguns anticoncepcionais podem deixar mais edemaciados, mais inchado, mas não que engorde. Mas tem um outro mito ou verdade aqui que eu quero saber, né? Se tem a ver com essa questão também, pode ter ganho de peso na história aí. Esse quer saber o seguinte, existem efeitos colaterais na reposição hormonal? Existem, então é verdade. Sim. E o ganho de peso pode ser um deles? Então, na verdade, se você demora para poder estabilizar o seu metabolismo com dietas e exercícios físicos, aí você já vai estar com ganho de peso. Então, a reposição hormonal, ela não se sobrepõe ao ganho de peso, ela não soma ao ganho de peso, ela só vai tentar equilibrar o seu metabolismo. Mas quais são os efeitos colaterais que podem aparecer com a reposição? Então, a depender da reposição hormonal, a mulher pode ter, se não foi feito um critério rigoroso, ela pode ter manifestações vasculares, desde vasodilatação até trombose. Então, nós precisamos ficar atentos a esses antecedentes pessoais e também aos antecedentes familiares. Não dá para fazer uma reposição hormonal sem ter uma anamnese bem apurada, bem perfeita, um exame físico, um exame ginecológico bem detalhado e aí sim partir para o exame complementar para ver se tem necessidade e qual é o tipo de reposição hormonal necessária para aquele caso. Inclusive, olhar os antecedentes de casos de câncer na família também é importantíssimo, Muito principalmente importante. parentes diretos, né? Sim, sim, muito importante. Câncer de mama, câncer de ovário, câncer de intestino, nós temos que ficar atentos porque isso é um fator que não impede, porém nós temos que avaliar as condições daquela mulher para ver se há ou não necessidade. E existem vários tipos de reposição hormonal, né, Rê? Então, por exemplo, fitoterápicos, que não são hormônios de estrogênio sintético, ou até a reposição hormonal bioidêntica. Então, nós temos que ver o que é mais adequado. Por exemplo, a mulher que fuma, se
A necessidade de repor hormônio vai ter de ser uma reposição hormonal direcionada para esse caso, né? Agora, antecedentes pessoais de câncer, por exemplo, eu tive um câncer de mama, eu tive um câncer de ovário, aí eu não vou, é um impeditivo, eu não vou repor hormônio. Mais um então, vamos ver. O tratamento da reposição dura a vida toda. Mito ou verdade? Mito. Por quê? Na verdade, nós temos uma janela para repor esse hormônio, né? Uma janela que nós chamamos de oportunidades. Então, por exemplo, normalmente quando se inicia os sintomas, não é que a mulher entrou no climatério, 40 anos, ainda menstrua, como você disse, regularmente, tem que repor hormônio. De jeito algum. Na verdade, a mulher, ela vai manifestar ou não sintomas. E a depender dos sintomas que ela manifesta, então ela vai ter de repor hormônio. Então, por exemplo, as mulheres que têm fogachos, que são aqueles calores noturnos, intensos, que pega o tórax para a cabeça, ela fica ruborizada, suando, fica até constrangida, às vezes está numa reunião e fica constrangida por estar com calor, todo mundo, né, com frio e ela suando. Então, essa mulher vai fazer toda a passagem na consulta ginecológica adequada, fazer os exames complementares e aí ver a necessidade, que muitas vezes é uma reposição hormonal simples, com um bioidêntico. Ou não, ela vai ter que repor um hormônio mais sintético, a depender de cada caso. Mas só quando começam os sintomas é que ela vai ter de avaliar a necessidade. Então, não é para a vida toda. E nós levamos até aproximadamente 10 anos daqueles sintomas. O quanto mais precoce nós entrarmos, melhor o resultado que segue para depois dos 60 anos. Quando é que a gente sabe o momento de parar a reposição? Então, eu acho interessante essa pergunta e desde a minha época de estudante, eu sempre escuto um professor que dá aula para nós em casos clínicos e tudo mais até hoje. E ele sempre fala, até a próxima consulta. Eu acho muito bonitinho isso. Porque está sempre sendo reavaliado, né? Exato, porque não dá para abandonar um caso de uma mulher que está repondo hormônio. Ninguém deve ser abandonado, né? Qual é a periodicidade de visitas ao médico que são indicadas? Então, a depender de cada caso, pode ser anual, que é o comum, né? Ou a cada 6 meses, se ela tiver que ser reavaliada, porque, por exemplo, ela manifestou algum nódulo na mama e está sendo acompanhada, então a cada 6 meses, ou se fez um outro tipo de tratamento e deve ser reavaliada em menos tempo, uns 3 meses, 4 meses, por exemplo, de uma inflamação, de uma cauterização que foi feita, ou mesmo do laser vaginal, para poder avaliar como foi feito esse laser, como que ela reagiu, se está lubrificando adequadamente. A depender de cada caso, então, né? Tá certo. Mais um, então, vamos ver. Existem alternativas naturais no tratamento de reposição hormonal? Você já disse que sim, através dos fitoterápicos, né? Então é verdade. Sim. Alimentação também, então os chás de amora, os alimentos ricos em soja, que tem o fitoestrogênio, isso é muito importante, né? E manter sempre uma boa alimentação, uma qualidade de vida adequada, sono, né? Exercícios físicos, é muito importante. Que bom que os estudos nesse sentido também evoluíram muito, né? Dos anos 90 para cá, que quando a reposição hormonal foi amplamente falada e também ao mesmo tempo ela foi colocada num lugar de uma coisa perigosa, ela foi extremamente condenada, né? Então hoje temos aí, como você está bem dizendo, avaliação caso a caso, né? Não é uma verdade absoluta e nem uma inverdade, né? Exato. Vamos ver mais um aqui. A reposição hormonal pode melhorar a pele, mito ou verdade? Verdade. Ela melhora a textura da pele, o colágeno, a hidratação, que é tudo que a mulher jovem produz, né? Embebida nos hormônios, em que pese nós tenhamos aqueles picos hormonais, né, de ovulação e depois de menstruação, mas a mulher, ela tem uma qualidade de pele com melhora do colágeno, com melhora da hidratação, então melhora sim.
Certo. Vamos falar agora, então, sobre o que melhora com a reposição hormonal, que eu acho muito importante que as pessoas saibam quais são os sintomas que, de repente, elas estão reconhecendo nelas mesmas. Ah, isso aqui não tá bom, isso aqui era de um jeito antes, agora funciona de outro. O que pode ser mexido, o que você pode melhorar no seu dia a dia. A gente tem até aqui uma tabelinha. Então, a libido melhora. Melhora. Na verdade, a mulher, ela diminui a produção dos hormônios. Tá. Então, os hormônios sexuais também diminuem. E com isso, a mulher se queixa muito de diminuição da libido. A reposição hormonal não é que vai fazer com que a libido volte a ser como jovem, mas ela vai melhorar as condições até de lubrificação vaginal, de desejo, de atração, mas uma coisa amena, uma coisa de forma, nós estamos falando tudo aqui de uma forma mais próximo do natural possível, né? Não aquelas injeções hormonais que fazem picos de hormônio muito altos e que isso não é saudável para o corpo humano. Então, todas as setinhas para baixo significa que isso tudo vai diminuir com a reposição hormonal, se a mulher está instável emocionalmente, sentindo fogachos, a fadiga, a insônia, tudo isso diminui e a libido aumenta. Sim. Se feita corretamente, né? Tá certo. Adequadamente. Agora, rapidamente, vamos falar sobre essa proibição do chip da beleza, só pra gente encerrar esse assunto, porque isso é uma resolução nova e realmente tem se usado indiscriminadamente para fins estéticos, o que eu acredito ser um perigo, né, para muitas mulheres, inclusive em tenra idade ainda, sem a menor necessidade, colocando muito hormônio. O que aconteceu nessa história? Para pontuar para as pessoas que ainda não sabem, o chip da beleza, então, está proibido por lei. Então, o chip da beleza, na verdade, não é uma reposição hormonal tradicional. Ele é manipulado. Então, de acordo com alguns critérios, o profissional acabava fazendo uma formulação e concentrava num chip, né, num silicone, para poder injetar no corpo da mulher. Tá. E com isso, existe doses de medicações, né, hormonais, e que vão estar aí estabilizando algumas situações. Então, existem alguns casos que o profissional adequava de acordo com a necessidade. Porém, com essa situação da beleza, né, que foi dado um uma apelido, ênfase enorme, né, um em cima apelido disso. do chip da beleza, porque observou-se que os hormônios utilizados, eles davam mais condições de massa muscular, de força, definição do corpo, queima de gordura, do corpo, só que trazia outras situações que não eram benéficas ao corpo. Então, por exemplo, a mulher tinha sangramento, que já não tinha mais e passou a ter. Então, isso era sinal de um estímulo que estava tendo no endométrio, na camada interna do útero, que não era positivo. Um estímulo exagerado, né? E outras transformações, né? A voz engrossa, pelos no corpo, alopécia, né? Então, a queda de cabelo, aumento de pelos, acne, oleosidade na pele, aumento do clitóris, exacerbadamente. Então, esses critérios, eles tinham que ser, assim como você citou, Rê, que antigamente olhava-se para a reposição hormonal, lá nos anos 90, para começo dos anos 2000, olhava-se para a reposição hormonal como uma coisa assim, amedrontadora. Mas, com os estudos científicos baseados em evidências científicas, achou-se um caminho adequado entre estudos científicos para fazer uma reposição adequada numa mulher que necessita. Então, eu acredito que em algum momento possa se olhar para esse, que não é o nome adequado, o chip da beleza. A gente fala chip, parece que é uma coisa eletrônica, mas não, né? É um bastonetezinho que apareceu ali, inclusive, na imagem anterior, né? Que é colocado subcutâneo, é isso? Exato, mas é que para que seja adequado, precisa saber todos esses antecedentes. E nesse momento, não estava tendo estudos científicos adequados e com embasamento para a gente poder seguir adiante num tratamento desse. Então, toda e qualquer reposição hormonal com esse instrumento
Tá proibido nesse momento? Tá proibido. Inclusive para as mulheres que precisam. Comprovadamente através do seu ginecologista indicando. Exato. Menina, choquei. Bem interessante esse assunto, né? Como eu falei para vocês, né? Essas dúvidas, né, relacionadas à reposição hormonal, climatério, menopausa, elas não se esgotam nunca. Por isso o convite está sempre aberto para você voltar, doutora. Obrigada pela presença aqui mais uma vez. Eu estou sempre à disposição. Eu agradeço muito esse canal por vocês abrirem essa brecha para vocês aprenderem aí em casa. É uma porta importante, sem dúvida nenhuma. E aí você segue a doutora Patrícia Gonçalves lá no Instagram também, @dra.patricia_Gonçalves, Gonçalves sem cedilha, @dra.patricia_Gonçalves. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Até a próxima, viu? Sempre linda. Até a próxima, lindeza. Obrigada. Daqui a pouco.